Judas 1, verso 8. Irmão, tá atrapalhando? Oi? A luz tá atrapalhando? Não, se quiser deixar, pode deixar. Agora cuidado. Tá bom. Amém. Tá tranquilo. Você prefere com ou sem? O que fica melhor Você que vai pra dizer. você. Você que vai dizer. Pode ser com, sim. Porque eu acho que na hora de você ler a Bíblia não vai ficar ruim, não? Ah, pronto. Então pode deixar assim. Assim tá bom, né? Tá bom. Glória a Deus. Judas 1, verso 8. Nós vamos falar hoje sobre as falsas conversões, que são um obstáculo ao avivamento da igreja. Nós estamos falando essa semana, né? O pastor ele tem nos ministrado sobre avivamento e é um tema muito oportuno. E avivamento não significa conversões em massas. Avivamento no período da volta de Jesus, ele significa conversões genuínas, ainda que sejam poucas. Como dizia um pregador do passado, as pessoas, hoje, os pregadores, eles querem encher as igrejas de pessoas, enquanto os verdadeiros pregadores do passado, eles se ocupavam em encher as pessoas de Deus. Amém. E isso é avivar, é trazer vida àquilo que, aonde não tinha vida. É o que nós vemos acontecendo lá em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, quando Ezequiel é levado pelo Espírito do Senhor a um vale de ossos sequíssimos. Ele teve uma visão de um numeroso vale, e então Deus perguntou para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Ezequiel então responde: Senhor Deus, tu sabes, Senhor. E então Deus dá uma ordem a Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre estes ossos secos. Então Ezequiel, ele profetiza a palavra do Senhor, e um milagre acontece. Osso se junta a osso, e aquele numeroso vale se levanta como um exército de pessoas. Porém, eles tinham carne, tendões, mas não tinham o fôlego de vida. Então Deus fala com Ezequiel. Ezequiel profetiza ao Espírito. Então Ezequiel profetiza ao Espírito Santo, e o Espírito Santo sopra sobre aquele vale, e aquele vale de ossos sequíssimos agora está como um exército de pé e vivo. E Deus diz: assim, Ezequiel, eu farei com o meu povo. Isso é avivamento. É quando pecadores passam da morte para a vida pela fé em Jesus Cristo, pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Mas aqui, irmãos, Judas, o propósito de Judas ter escrito essa carta não é ser maldizente, não é ter prazer em falar mal do próximo. Pois Judas aqui, ele vai trazer, irmãos, declarações assustadoras de pessoas que usam o rótulo de cristãs. E eu queria que eu, nessa noite, analisasse a mim mesmo. Pois a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos e vejam se realmente vocês estão na fé. Então, eu queria analisar o texto que nós vamos ver hoje e ver, irmãos, se de fato eu sou um verdadeiro cristão, e ver o perigo. O que Judas está narrando aqui, irmãos, é o perigo de uma falsa conversão no meio de uma igreja verdadeira. É o perigo da infiltração de um falso mestre ou de um falso irmão no meio de uma igreja verdadeira. Por mais que você pense que esse assunto não é importante, ou que às vezes chegue a ser um legalismo, eu aconselho você a estudar qualquer comentário da Epístola de Judas, e você vai ver que todos os comentaristas bíblicos da história da igreja vão chegar à mesma conclusão do propósito da carta de Judas: o dever do cristão de pelejar pela fé, o dever de cristão de combater
os falsos mestres, de combater os falsos cristãos. Então, se nós não estamos nessa batalha, é porque provavelmente ainda não estamos no lado certo da guerra espiritual. E no verso 8, nós vimos na semana passada, irmãos, o teste central, o autoexame central e crucial do verdadeiro cristão para o falso, do povo de Deus para o povo do maligno, que são as obras da carne e o fruto do Espírito. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. O verdadeiro povo de Deus, ele produz o fruto do Espírito Santo. E o povo do mundo, o povo que não pertence a Deus, ele produz as obras da carne. E Jesus Cristo disse: pelos frutos os conhecereis. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Amém. A autenticidade. Pode deixar, Paulinho, está tudo em paz. Eu botei para ficar mais claro. Obrigado, irmão. A autenticidade da nossa conversão, ela vai se dar pelo fruto que a nossa vida produz. Nós vimos na semana passada o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Amém. São essas coisas que testificam que somos regenerados. Então, o propósito de Judas ao escrever essa carta, irmãos, é mostrar o dano espiritual causado à igreja por meio de um falso irmão, de um falso mestre. Não sei se os irmãos já leram 1 Coríntios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ele vai falar do perigo assustador do pecado ser tratado de forma comum na igreja, quando ele vai falar de um homem que estava vivendo em um estado de depravação que nem os ímpios viviam, e esse homem estava convivendo na igreja e ninguém estava fazendo nada. Então o apóstolo Paulo diz que esse homem seja entregue a Satanás para que o seu corpo sofra e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 5 que um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele vai dizer lá em 1 Coríntios 5, olha, eu não digo que vocês não tenham comunhão com os devassos deste mundo, porque vocês precisam muitas vezes ir no mercado, vocês precisam trabalhar, mas ele diz, olhe, mas eu me refiro que aqui vocês tomem toda a atenção com aquele que, dizendo-se irmão, ou seja, ele professa a fé cristã, ele diz que é de Deus, ele carrega uma Bíblia debaixo do braço, mas aí Paulo vai falar de obras que mostram que ele desconstrói com a sua vida o que ele professa com os seus lábios. Ele vai dizer, aquele que dizendo-se irmão, for um imoral, for um devasso, for um roubador, for um avarento, for um maldizente, com tal, nem ainda sente-se para comer uma refeição. E como o apóstolo Paulo conclui esse capítulo de Coríntios, é dizendo que a pessoa que está vivendo nessa prática de vida, ela deve ser expulsa da comunhão dos santos. Tirai, pois, dentre vós o malfeitor. Então, Judas está mostrando aqui, irmãos, que a igreja é um lugar muito sério e que nós não podemos nos relacionar uns com os outros por uma simpatia emocional ou carnal. O nosso amor uns pelos outros está interligado ao nosso compromisso com a verdade, ao nosso compromisso com Deus. Então, nós vemos aqui o que Judas está fazendo aqui, irmãos, é protegendo a igreja de derrotas grandes, como foi a derrota, por exemplo, de Josué na cidade de Ai. Josué estava orando
Josué tinha vencido a batalha de Jericó, e então ele manda um pequeno exército para enfrentar a cidade de Ai, pois seria uma batalha muito mais fácil que a de Jericó. E então lá no capítulo 7 de Josué, a Bíblia diz que o povo de Deus perdeu a guerra. O povo de Deus ficou humilhado. E Josué se prostrou e começou a orar ao Senhor. E o Senhor disse: Josué, por que você está orando? Tem anátema no meio do povo. Então, de que adianta, irmãos, orarmos por avivamento com obstáculos para que o avivamento chegue? De que adianta orarmos por avivamento com anátema no meio do povo de Deus? É por isso que Judas aqui, ele vai ser muito duro com aqueles que se dizem cristãos e não são. Queria convidar os irmãos a abrirem em Judas 1,8, o verso 8, olha o que ele vai dizer. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. O que é que Judas quer dizer aqui, irmãos? Da mesma forma que os anjos caídos, que os israelitas que pereceram no deserto e a população de Sodoma e Gomorra, os falsos convertidos estão fora de si, vivendo numa falsa paz e debaixo de uma falsa expectativa de salvação. Como diziam os falsos profetas na época do profeta Jeremias, eles curavam superficialmente a ferida do povo de Deus e diziam às pessoas: paz, paz, onde não havia paz. E aqui Judas vai falar: ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Estes são os falsos mestres e os falsos cristãos. Eles não têm bases bíblicas para as suas esperanças. Eles estão criando sonhos alucinados, criando expectativas de salvação onde não existe salvação, achando que eles podem plantar na carne e colher no espírito. Então aqui Judas, ele está mostrando, irmãos, que um falso mestre, um falso cristão, ele é a criatura mais perigosa do mundo. Olha, irmãos, nenhuma perversidade é tão perversa quanto aquela que procede de alguém que você espera piedade. Por isso que a Bíblia é tão dura com aqueles que fazem tropeçar um dos pequeninos do Senhor. Por isso que a Bíblia não passa a mão na cabeça, irmãos, com aqueles que vivem de forma ímpia, usando o nome de cristãos. Nenhuma impiedade machuca tanto quanto aquela que procede de uma pessoa que se diz irmão e não é. Por isso que Judas está aqui, irmãos, mostrando o caráter dos falsos mestres. Eles são sonhadores alucinados. E ele vai falar por que eles são sonhadores alucinados, por conta da vida que eles vivem. Eles não vivem vidas santas. O fruto da eleição, irmãos, é a santificação. Deus nos elegeu para que fôssemos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus nos elegeu para uma vida de santidade. Mas aqui ele vai mostrar por que eles são sonhadores alucinados. Judas 1,8. Não só contaminam a carne, ou seja, eles vivem uma vida de devassidão moral, eles são promíscuos, os falsos cristãos e os falsos mestres, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. No coração do falso cristão e do falso mestre, irmãos, impera a insubordinação, o desrespeito com o governo de Cristo, a insubmissão às ordens de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, Ele é Salvador,
daqueles de quem ele é o Senhor. Jesus não vai salvar quem ele não governou a vida. Ele disse em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? A palavra servo, as pessoas falam, né, com tanta pompa assim, eu sou um servo de Deus. Mas a palavra servo, irmão, significa escravo. Quando você diz, eu sou um servo de Deus, você está dizendo, e eu estou dizendo, eu não posso mandar mais na minha vida. Eu sou um servo de Deus. Chegou a luz. Então, nós vemos, irmãos, que os falsos mestres, eles rejeitam o governo de Cristo e eles não vivem como servos de Deus. Eles vivem como servos do diabo, porém eles usam o nome de Deus. E é o que nós vemos aqui. Eles rejeitam o governo. Eles rejeitam a ideia de alguém que esteja acima deles. Eles se colocam no patamar de superioridade em relação aos demais. E aqui agora ele vai dizer, e difamam autoridades superiores. Ou seja, eles não respeitam, eles até fazem escárnio em relação a autoridades superiores. Eles não têm qualquer tipo de recato, eles não têm qualquer tipo de respeito com autoridades superiores. Nós vemos a palhaçada que os falsos mestres fazem, por exemplo, com a batalha espiritual, dizendo que Satanás está amarrado debaixo dos seus pés, dizendo que você foi chamado por cabeça e não por cauda. Eles falam coisas assim assustadoras. Eles não têm respeito, irmãos. Mas aqui no verso 9, a Bíblia vai dizer, contudo, o arcanjo Miguel, perceba, Judas mostra que no céu, na presença de Deus, a insubmissão, o orgulho, a vaidade não existe. O próprio arcanjo Miguel, olha o que ele vai dizer, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, o que é que Judas quer mostrar aqui, irmãos? Da submissão que existe no céu, da humildade que existe no céu. Um pastor chamado John Newton, falando sobre a verdadeira humildade, ele disse assim, se Deus mandar 2 anjos para cumprirem 2 ordens distintas, e ele manda, a ordem que ele dá para um anjo é que esse anjo seja o imperador de um império, o governador de uma localidade. E a ordem que ele dá para outro anjo é para que esse anjo seja o faxineiro deste mesmo império. E John Newton conclui esse texto dizendo que nenhum sentiria inclinação para fazer o serviço do outro. O que estava varrendo o império não se sentiria inclinado a ser o anjo que estava governando o império. Porque no céu, irmãos, não existe orgulho, no céu não existe vaidade, no céu não existe soberba, no céu não existe espaço para superioridade. No céu só existe um que governa, que é Deus, que é Jesus Cristo. E aqui Judas quer mostrar que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Perceba, irmãos, como mesmo o arcanjo Miguel não abriu mão da dependência do Senhor para repreender Satanás. A Bíblia diz, sujeitai-vos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, foi o que o arcanjo Miguel fez. Não sabemos aqui como aconteceu isso, essa disputa pelo corpo de Moisés,
mas nós sabemos que ele não se atreveu a proferir um juízo infamatório. Ele sabe do poder espiritual que Satanás tem. E ele diz que o Senhor te repreenda. Mostrando como na batalha espiritual, irmão, nós devemos ter sujeição a Deus, humildade. Pois Satanás é um ser que enganou a anjos. Satanás enganou Adão e Eva. Satanás tem um poder de persuasão muito maior do que possamos imaginar. A Bíblia diz que ele prepara astutas ciladas para nos fazer tropeçar da fé. E aqui, Moisés, o arcanjo Miguel, pelejando pelo corpo de Moisés, ele disse: o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda, Satanás. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Sempre que nós estivermos diante de alguma batalha espiritual, nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. A grande receita, irmãos, para vencer a batalha espiritual é depender de Cristo. Por isso Jesus Cristo disse: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os humildes. Mas o que os falsos mestres e os falsos cristãos não possuem, irmãos, é humildade. O falso cristão é aquele que, quando é repreendido, ele não aceita a repreensão. O falso mestre, ele não aceita a repreensão. O falso mestre, o falso cristão, quando ele é repreendido, ele prontamente tem uma autodefesa. Ele prontamente tem uma autojustificativa. Ele prontamente cria uma facção. A palavra facção é divisão. A Bíblia diz: e ao homem faccioso, após adverti-lo 2 ou mais vezes, evita-o, porque o tal está pervertido e ele está em si mesmo condenado, porque vive pecando. É a pessoa que está na prática do pecado, você exorta, mas ela não muda, mas ela fica com raiva. Esse é o falso cristão. O verdadeiro cristão, ele sabe que ele é um pecador, e quando ele é exortado como um pecador, ele pede a Deus misericórdia, ele pede a Deus que o ajude, ele confessa a sua fraqueza, ele pede ao Senhor: ô Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a vencer essa fraqueza, Senhor. O verdadeiro cristão, ele não justifica pecado, ele confessa e deixa, e alcança a misericórdia. Mas o que cobre as suas transgressões jamais prosperará. Por isso que quando alguém te repreender, irmão, e você não agiu como cristão, engula o orgulho e faça como Davi. E eu também tenho que fazer como Davi. Pequei contra o Senhor, mas eu creio que o meu Senhor perdoou todos os meus pecados na cruz, e eu não quero mais pecar novamente contra o meu Senhor. Eu quero agora viver uma nova vida. Isso é o que Deus espera dos seus filhos, irmãos: arrependimento sincero, humildade, quebrantamento de coração. Mas aqui Judas vai falar, irmãos, que os falsos mestres, eles não têm qualquer temor, não têm qualquer respeito, não têm qualquer, irmãos, não tem qualquer experiência com Deus. E aqui eles dizem: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, verso 10, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então perceba, o que Judas está mostrando aqui no verso 10 é o total despreparo no mundo espiritual que um falso cristão possui. É o perigo, irmãos, de se colocar em qualquer obra da igreja que represente a igreja uma pessoa que não tenha o Espírito Santo. Eu queria convidar os irmãos a abrir em Tito 1,15. Tito 1. Olha o que a Bíblia diz lá em Tito.
Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Esses são os maus obreiros. No tocante a Deus, no tocante à fé, eles professam conhecer a Deus. Entretanto, todavia, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, olha aqui, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Que uma pessoa que nega a fé com as suas obras, ele é reprovado para toda boa obra. Sem o Espírito Santo, sem a regeneração, não existe boa obra. Então, é por isso que Judas, ele vai dizer aqui, no verso 10, que estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. E aqui no verso 11, Judas vai mostrar uma escada, irmãos, que desce até o inferno. Uma escada de apostasia. Jacó, em Gênesis 28, ele viu uma escada que sobe até o céu. Aquela escada de Jacó representa o crescimento na graça e no conhecimento. Representa o crescimento espiritual na vida do seu povo, na vida dele. Jacó teve uma visão e ele viu uma escada que subia até o céu, e ele viu os anjos de Deus subindo e descendo diante dessa escada. Mas aqui Judas vai mostrar uma escada inversa. Ele vai mostrar uma escada que desce até o inferno. Quem fez isso também foi John Bunyan. Os irmãos conhecem a obra literária de John Bunyan mais conhecida, chamada O Peregrino, uma jornada para o céu. Mas John Bunyan escreveu outra obra literária, que não é tão conhecida, que é O Caminho da Apostasia. O nome desse livro é Uma Jornada para o Inferno, O Caminho do Apóstolo. John Bunyan escreveu esse livro, e ele é, se eu não me engano, de uma publicadora chamada PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. E nesse livro ele vai narrar a realidade oposta do cristão, do peregrino. É a realidade do apóstolo, que percorre esse caminho aqui que Judas está falando, que desce esses degraus aqui que Judas está falando. E qual é o primeiro degrau da apostasia, irmãos? Porque todo falso mestre, antes de ser um falso mestre, ele foi um falso cristão. E para ser um falso cristão, ele teve que conhecer o cristianismo. Como nós já falamos, a matéria-prima de um anjo é um demônio. A matéria-prima de um apóstata é um crente. Por isso que Paulo disse, aquele que julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Porque aquele que está em pé hoje, pode estar caído amanhã. E aqui ele vai dizer, ai deles. A ideia aqui é, eles estão amaldiçoados por Deus, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Primeiro degrau, irmãos, da apostasia aqui, é o abandono do primeiro amor a Jesus Cristo. É quando a pessoa tira os seus olhos do Senhor e põe o seu olhar em outra coisa. Quando você perde o primeiro amor, irmãos, você perdeu tudo. O caminho de Caim é esse caminho. É o caminho do ódio, da indiferença. É um caminho de dar o resto para Deus. É o caminho de dar o resto do seu tempo para Deus, o resto da sua vida para Deus. É o caminho da indiferença. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aqui Judas está mostrando, irmãos, que o falso mestre, ele não tem amor. O falso cristão, ele não tem amor. Ele tem ódio. Por isso que George Whitefield, ele foi um cristão do passado que ele sofreu muito com falsos irmãos. E ele disse que, para ele dizer
após muitas experiências dolorosas, para ele dizer que uma pessoa era cristã ou não, ele tinha que passar no mínimo 5 anos convivendo com essa pessoa. De tantas experiências dolorosas que ele teve com pessoas que diziam-se irmão e viviam como demônios. E George Whitefield tem uma frase que ele diz: o falso cristão é a criatura mais perigosa do mundo. É o ser humano mais perigoso do mundo, porque ele perdeu todo o recato, o freio quebrou, e ele não tem mais respeito por nada, nem por ninguém. Por isso que ele diz aqui, ó, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim, irmão? Tentar salvar sua própria vida, dar o resto para Deus, não deu o seu melhor para Deus, e movidos de ganância, ó, abandono do primeiro amor. Segundo degrau, o amor mal direcionado, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Irmãos, Balaão é um dos falsos profetas mais assim misteriosos da Bíblia. Porque tem hora que você não sabe se ele é falso profeta ou se ele é verdadeiro profeta. Porque você vai ver lá no capítulo 23 de Números, no versículo 10, Balaão dizendo assim: que eu morra a morte dos justos. Você vai ver Balaão querendo morrer como um homem de Deus. Você vai ver Balaão subindo no monte e profetizando sobre Jesus. Eu vejo, mas eu não percebo uma estrela de Jacó que vem do Oriente. Ele fala de Cristo surgindo. Você vai ver Balaão escrevendo, lá em Números 23 também, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Balaão não pregou o falso evangelho. Balaão só amou o dinheiro. E se vendeu para Balaque. Mas você vai ver que Balaão falou verdades profundas. Paulo coloca em Romanos 3 um dito de Balaão: Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Balaão, para mim, é o falso profeta mais enigmático da Bíblia. Porque você vê ele subindo no monte e trazendo pérolas do céu, e ao mesmo tempo você vai ver ele se corrompendo, se vendendo para Balaque e dando um dos conselhos mais diabólicos da história do povo de Deus. Ele disse: olha, a gente não pode amaldiçoar a um povo que Deus abençoou, mas a gente pode fazer assim: se você seduzir eles a pecarem contra Deus, aí é o próprio Deus deles que vai amaldiçoar eles. E por que Balaão deu essa dica diabólica? Porque Balaque deu dinheiro para ele. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas pessoas, irmãos, não começam bem na igreja e o dinheiro as destrói? O amor ao dinheiro as destrói. Quantos pastores não começam bem no sentido de ter boas intenções, querer evangelizar, querer pregar, e quando o dinheiro chega, Jesus vai embora? Então aqui nós vemos um terrível alerta, irmãos. O segundo degrau da escada que desce até o inferno é a ganância, o descontentamento. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Balaão, ele se precipitou e ele errou. E a Bíblia diz que ele amou o prêmio da injustiça. Ele amou o prêmio da injustiça. Ele percebeu que religião é um negócio que dá lucro. E ele amou isso. O dinheiro, quando chegou na mão dele, grudou e nunca mais saiu. Spurgeon tem uma pregação que ele fala sobre isso. O problema do dinheiro é que, uma vez que você tem uma quantidade boa de dinheiro,
você nunca mais quer deixar de perder aquele padrão. E muitas vezes, com medo de perder aquele padrão social, você se vende por 30 moedas de prata, como aconteceu com Judas e como aconteceu com Balaão. Então aqui nós vemos, irmãos, o segundo degrau da apostasia é o amor ao mundo, o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Deus sabe as nossas necessidades, irmãos. Ele supre as nossas necessidades. Aquilo que a gente precisa, Deus vai nos dar. Não é que a gente vai ser irresponsável com os nossos compromissos. Nós vamos arcá-los na medida do possível. Mas nós vamos confiar em Deus como nosso provedor, como nosso sustentador. Nós não podemos ser movidos por ganância. Então, o primeiro degrau, irmão, abandono do primeiro amor. Se perdeu o amor, perdeu tudo. Paulo disse em 1 Coríntios 13 que sem amor, tudo é inútil. Depois nós vemos o desejo por ganhar dinheiro, a ganância. Quantas pessoas, irmãos, não saem da igreja por conta do dinheiro, por conta do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E pereceram. Ele conclui dizendo, e pereceram na revolta de Corá. Uma pessoa que perde o primeiro amor e está buscando dinheiro, ela vai se revoltar contra Cristo. Como foi o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão. Eles disseram, não basta, toda a congregação é santa. Por que só esse Moisés fica pregando para a gente? Por que só ele? Só ele e Arão? Não, todo mundo aqui é santo. Nós também temos que reunir o nosso grupo, a nossa equipe. Não, vamos nos revoltar contra esse Moisés. E provavelmente, irmãos, Corá tenha sido o líder deles, desses 3 homens influentes no meio do povo de Deus. E ele está dizendo aqui que os falsos mestres, eles perecem porque eles se revoltam contra as ordens de Cristo. Eles odeiam a Jesus Cristo. Eles odeiam os mandamentos de Jesus Cristo. Eles odeiam os ensinos de Jesus Cristo. Por isso que muito dificilmente você vai ver um falso mestre pregando de forma fiel os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Eles gostam de passagens isoladas da Bíblia e de tirá-las do seu contexto. Então aqui, irmãos, o esfriamento do amor, o desejo por ganhar dinheiro e a insubmissão à liderança de Deus é um caminho de morte e de morte eterna. Aqui é uma escada que desce até o inferno. O caminho de Caim. Por que, irmãos, Caim matou Abel? Qual foi o motivo? Fico pensando assim, às vezes, meu Deus, por que às vezes uma pessoa sente tanto ódio de um cristão? Qual é o mal que um cristão representa na vida de outra pessoa? Nada. A única coisa que o cristão faz é, com suas obras, testificar que as obras dessa pessoa que está vivendo em trevas são más. É por isso que vem o ódio. Mas é um ódio sem motivo. Abel, por exemplo, irmãos, ele poderia ser uma bênção na vida de Caim. Caim poderia ter se humilhado. Caim poderia ter pedido ajuda. Mas não, ele deixou com que a raiz de amargura crescesse no seu coração. Caim permitiu que o sol se pusesse sobre a ira dele. E ele ficou com o coração cheio de ódio. E ele não poupou Abel. Ele assassinou Abel sem motivo. E assim são os falsos crentes, irmãos. Eles se levantam contra verdadeiros cristãos sem motivo. Porque os verdadeiros cristãos são um com Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, porque odiaram a mim, odiarão a vocês. Porque perseguiram a mim,
perseguirão a vocês. E Jesus Cristo disse lá em João 15, odiaram-me sem motivo. Sem motivo. Uma das coisas que nós não podemos dar é motivo das pessoas nos odiarem. Elas podem até nos odiar, mas elas vão passar até o leito de morte procurando um motivo desse ódio. Procurando um motivo. Por que elas criaram esse ódio tão diabólico? Porque, irmãos, existem pessoas que são perseguidas e mal faladas não porque são cristãs. Existem pessoas que são perseguidas e mal faladas porque são ímpios, disfarçados de cristãos. Por exemplo, teve um bispo que fez um filme, ano passado eu acho, chamado Nada a Perder, que ele colocou o momento em que ele ficou preso por lavar dinheiro do tráfico, fazer um monte de coisa errada, e ele comparou aquela prisão dele com a prisão do apóstolo Paulo. Ele não estava sendo perseguido por causa da justiça, não. Ele não estava sendo mal falado por ser um cristão, não. Ele estava sendo perseguido pelas más obras dele. Por isso que lá em 1 Pedro vai dizer, olha, nenhum de vós padeça como malfeitor. Tem gente que faz o mal e é mal falado. Por quê? Porque faz o mal. Mas o ódio aqui dos falsos cristãos para com os verdadeiros cristãos é diferente. É um ódio que vem, irmãos, sem motivo. Você não fez nada para que a pessoa ficasse com ódio de você. E a pessoa, do nada, cria um ódio deliberado da sua vida. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Oh, irmãos, como está o nosso coração nessa noite, irmãos? Como está o nosso coração nessa noite? Ele está perto de Deus ou ele está distante do Senhor? Jesus Cristo disse, me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. Não siga, irmãos, não sigam o caminho da rebelião. Não abandone o primeiro amor a Jesus por nada. Não siga o caminho da ganância. Se contente com aquilo que Deus te dá. Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não se levante, irmãos, contra uma liderança bíblica. A Bíblia diz em Hebreus 13, 17, sujeitai-vos aos vossos pastores, se lembrem dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. A insubmissão, ela é reprovada pela Bíblia. Eu vi uma frase esses dias que dizia, uma esposa insubmissa ao seu marido não precisa do diabo para destruir o seu lar. Ela mesma já destrói com as suas próprias mãos. A mulher sábia, mas a tola, ela não precisa do diabo, não. Ela destrói com o quê? Suas próprias mãos. Não é a mão do diabo que vai lá e ataca o lar dela. É a mão dela que destrói o lar. Então nós vemos aqui, irmãos, essa escada que desce ao inferno. Abandono do primeiro amor, amor ao dinheiro, insubmissão. E olha o que ele vai dizer no verso 12. Estes homens são como rochas submersas. O que é uma rocha submersa? Quem aqui já assistiu o filme Titanic? Uma rocha submersa foi um iceberg, por exemplo, que pegou o Titanic. É algo que está imperceptível. O que Judas está dizendo aqui, irmãos, é que um falso cristão e um falso mestre numa igreja bíblica, essa rocha submersa é imperceptível. Você muitas vezes só vê a ponta do iceberg. Porém, ele está no meio da congregação para causar um grande dano, para trazer um mau testemunho para a igreja.
em vossas festas de fraternidade. A ideia aqui, irmãos, é uma festa ágape, é uma festa de amor, é uma festa de pureza, é uma festa de comunhão, como está lá em Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma festa santa, é uma comunhão entre os irmãos. Mas aqui, irmãos, o que ele está dizendo é que nesta comunhão santa, os falsos irmãos e os falsos mestres se infiltram no meio do povo de Deus e eles se banqueteiam juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Olha que coisa, irmãos. A ideia de pastor é alguém que cuida de outro. Pastorear ovelhas é o quê? É você cuidar de outras pessoas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Essa é a ideia aqui de pastor. Pastor não é uma profissão, não é um título, não é um cargo. Pastor é uma vocação que uma pessoa recebe antes do nascimento dela, como foi no caso de Pedro. Mas aqui nós vemos, irmãos, que esses pastores, os falsos mestres, eles apacentam a si mesmos. Eles estão preocupados com a sua própria vida, em salvar a sua própria vida. Eles são nuvens sem água, impelidas pelos ventos. O que é uma nuvem sem água? É alguém que promete o que não pode cumprir. O que é que, quando você vê o céu nublado, você espera que vai vir o quê? Chuva. Então, quando você vê um pastor, uma Bíblia aberta, e ele pregando, você espera o quê? O Espírito Santo. Mas o que Judas está dizendo aqui, irmãos, é que os falsos mestres, eles não têm o Espírito Santo. Eles prometem o que eles não podem dar. Pedro vai dizer que eles prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Judas está dizendo aqui que os falsos mestres, irmãos, eles não estão conectados com a videira verdadeira que é Jesus Cristo. Eles não podem dar frutos porque eles estão mortos. Eles não têm raízes, como está lá no Salmo 1, que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. O que Judas está dizendo aqui é que os falsos mestres, eles não têm nenhuma comunhão com Deus. Eles não conhecem a Deus. Eles não viram o reino de Deus. Eles não nasceram de novo. Eles são do mundo. Eles falam que o mundo quer ouvir e o mundo os ouve. Ondas bravias do mar. A ideia aqui é que eles são sempre violentos. Eles estão sempre agitados. Eles estão sempre buscando uma nova forma de tirar dinheiro das pessoas. Eles estão buscando sempre uma nova forma de fazer o mal. Jesus Cristo vai falar que tem dois tipos de pessoas que trabalham contra a igreja: o mercenário e o lobo. E a Bíblia diz que o mercenário, que não é pastor, quando ele vê o lobo vindo, ele abandona as ovelhas e o lobo faz o quê? Dispersa. E esse lobo, ele vem travestido de ovelha, mas por dentro ele é o quê? Um lobo. Um lobo devorador. Desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Está falando, irmãos, das más obras, dos falsos mestres, dos falsos cristãos dentro da igreja. Pessoas que se dizem cristãs, mas vivem como ímpios. Ímpios dentro da igreja. Estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Percebe, irmãos, como Judas é duro nas palavras que ele diz. Como Judas é duro quando ele fala dos falsos mestres, dos falsos cristãos. Ele diz, olhe, eles são estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Para sempre, o juízo deles não dorme. Porque o dano que eles causam à igreja é muito grande.
O dano que um falso irmão traz a uma igreja é muito grande. Porque a ideia de cristão é que você é como Cristo. Aquele que diz estar em Cristo tem que andar como Ele andou. E uma vez que você se apresenta como cristão, você tem que glorificar Deus com esse nome. Por isso que Jesus Cristo disse, ou você seja quente, ou você seja frio, porque se você for morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. O que ele está dizendo é, olhe, seja um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro não é alguém perfeito, mas é alguém que está lutando pela perfeição. É alguém que está lutando contra o pecado. É alguém que está fugindo da aparência do mal. É alguém que está se esforçando para viver uma vida pura diante de Deus. Então aqui ele diz, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Perceba, irmãos, no verso 14, parece que Judas está sendo, parece que ele está com ódio com as afirmações que ele faz aqui. Se você for ver o que Judas está pregando, você pode pensar que Judas ele está com ódio dessas pessoas, mas ele não está. O que ele está, irmãos, é com um sentimento de indignação santa diante da impiedade feita dentro da casa de Deus. O sentimento de Judas aqui é o mesmo sentimento de Jesus quando viu os cambistas fazendo comércio do templo. Jesus fez o quê? Pegou um azorrague e jogou tudo para cima. Porque ele disse, a casa do meu pai é casa de oração, mas vocês transformaram num covil de salteadores. Que loucura! Então aqui ele diz, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. E nós, irmãos, se quisermos andar com o Senhor, precisamos tomar um partido. Que partido é? O partido da luz. Nós não podemos ter comunhão com as obras das trevas. Ou você anda nas trevas, ou você anda na luz. Ou você anda com Cristo e com aqueles que querem andar com Cristo, ou você vai andar com aqueles que estão andando nas trevas e com os demônios que acompanham eles. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você pula para o lado de Cristo, ou você já está na parte do diabo. Ah não, eu não quero me comprometer, eu vou fazer vista grossa, eu vou ver as coisas erradas e eu não vou fazer nada. Pois é, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Se eu mandar Ezequiel, você advertir o pecador, e você não adverti-lo, e ele morrer no seu pecado, ele vai morrer, Ezequiel, mas o sangue dele demandarei das tuas mãos. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eu até falei semana passada que às vezes tem uma menininha que tem um vídeo tão engraçado que fala sobre a vida de Enoque, que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si e foi tão bonito. Enoque amava tanto andar com Deus que Deus pegou ele e disse, bora para casa, meu filho. Mas aqui Judas vai apresentar outra realidade, que embora a vida de Enoque tenha sido maravilhosa porque ele andou com Deus, foi uma vida cheia de aflições, porque ele andou na contramão do mundo. O sétimo depois de Adão dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo. Olha o que Enoque pregava, irmãos, o juízo de Deus. Enoque pregava a volta de Jesus, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Olha o sermão de Enoque, irmãos. Enoque pregava que ele via Jesus voltando e trazendo juízo para todo mundo, condenando todo mundo.
A visão de Enoque aqui era essa. Era Jesus vindo e destruindo, fazendo convictos todos os ímpios e mostrando aos ímpios porque eles seriam lançados no inferno. Esse era o sermão de Enoque. E ele estava andando com Deus. E Deus o tomou para si. Mas ele pregava coisas duras. Ele pregava sobre o juízo de Deus. O Espírito Santo ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Esse aqui, irmãos, é uma marca dos falsos cristãos. Por isso que nós devemos cultivar no nosso coração a gratidão. O pastor Nizam falou quarta-feira passada que o cristão, ele só não é feliz quando é ingrato. A ingratidão, irmãos, o descontentamento, não é a marca de um verdadeiro cristão. Porque o cristão tem bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O cristão tem o Espírito Santo. O cristão tem a certeza que Jesus está sempre do seu lado, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Jesus está sempre do nosso lado. O cristão tem a certeza de que todos os seus pecados são perdoados. O Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. O cristão, irmãos, ele tem motivo de sobras para agradecer a Deus. Então aqui, Judas vai falar que os falsos mestres vivem murmurando, vivem se queixando, como se a vida deles nunca tivesse boa. Eles nunca estão satisfeitos com nada. Enquanto que um simples cristão pode estar satisfeito com tudo. Porque ele já recebeu tudo, o Espírito Santo, que é quem preenche o vazio do nosso coração. Por isso que ele diz aqui, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Por que muitas vezes, irmãos, o descontentamento acha espaço no nosso coração por conta das paixões que militam na nossa carne? A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Esses são os falsos mestres, irmãos. Eles adulam as pessoas, eles falam grandes arrogâncias e eles são interesseiros. Eles só se relacionam com pessoas que eles podem tirar lucro. Quem não dá lucro para eles é o que está lá em Miqueias 3. Eles proclamam a espada do Senhor. Mas quem dá lucro para eles, eles dizem paz, paz. Vocês estão em paz. Eles são interesseiros. Como já dizia Spurgeon, quem serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo por um salário melhor. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente, verso 17, proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Perceba como Judas está sendo enfático ao dizer que o cristão ele não pode viver de acordo com as paixões da carne. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Ímpias paixões, homens escarnecedores. Verso 19, são estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Ou seja, eles estão sempre promovendo, irmãos, divisões. Esse é o propósito de um falso mestre na igreja, é causar divisão. Ele quer dividir a igreja. Eles são sensuais, não só no sentido da imoralidade, mas no sentido de que eles são mundanos. Eles seduzem as pessoas a amar o mundo, quando na verdade eles deveriam indicar as pessoas, para as pessoas, o caminho para se amar a Deus. Mas aqui ele diz, eles são sensuais, são promíscuos no sentido espiritual. Eles induzem as pessoas a amarem o mundo. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Que não tem o Espírito.
É por isso, irmãos, que um falso cristão não pode se santificar. Não pode vencer o pecado. É por isso que um falso mestre, irmãos, ele não vai entender. Ele vai achar que é loucura um cristão verdadeiro viver uma vida santa. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. E quem é que nos santifica? O Espírito Santo. Quem é que nos regenera? O Espírito Santo. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então aqui ele vai dizer, eles não têm o Espírito. A Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E como saber se alguém tem o Espírito ou não? Pelo fruto. O que emana da minha e da sua vida? O fruto do Espírito ou as obras da carne? Então, um falso mestre, um falso irmão, ele chega sempre para fazer o que, Quinho? Divisão. Ele quer trazer confusão. Ele quer trazer divisão. Porque ele é sensual, ele ama o mundo. Mas ele cultiva no seu coração que ele pode amar o mundo e amar Deus ao mesmo tempo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Olha o que Judas vai dizer. Orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha o que Judas diz, irmãos. Edificando-vos na vossa fé santíssima. A fé que de uma vez por todas foi dada aos santos é santíssima. A fé verdadeira, irmãos, é uma fé santa, cheia de reverência, cheia de temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. A ausência de temor a Deus, irmãos, nos destrói. Foi o que Satanás fez com Eva no Éden. Tirou o temor a Deus de Eva, dizendo a Eva, certamente não morrereis. Então aqui nós vemos que a nossa fé, ela é santa, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Perceba, Judas fala coisas duríssimas, e ao mesmo tempo ele diz, estejam guardados no amor de Deus, no primeiro amor a Deus. E quem ama a Deus, odeia o mal. Judas amava a Deus. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus, mas ele odiava as obras dos falsos mestres e dos falsos cristãos. Por isso ele diz, esteja guardado no amor de Deus, que é um amor santo, que é um amor espiritual, que não é um amor carnal, é um amor verdadeiro, sem hipocrisia. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É isso que nós esperamos, irmãos. O momento que Jesus vai nos levar para casa. Amém. E que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O momento onde não vamos mais ser atacados com pensamentos impuros, com dardos inflamados do maligno, com pecados da mocidade. Não seremos mais atacados com problemas, angústias, meu Deus, preocupação, meu ente querido não é cristão, ele não está indo para o céu, e agora? Não seremos mais atacados com enfermidades, com nada, irmãos. Nada vai nos ameaçar no céu. Por isso que um pastor disse, o que mais me impressiona no céu não é as ruas de ouro, nem as glórias do céu, é que no céu não teremos mais a presença do pecado. Essa é a maior glória do céu, irmãos. Aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a carne milita e o espírito milita, mas no céu não. No céu só vai ter espírito. No céu não vai ter mais carne para militar contra o espírito. Por isso que Judas diz aqui, para a gente concluir, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Essa é a promessa de Deus, a vida eterna. O que é a vida eterna, irmãos? Uma eternidade ao lado de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Que maravilha, irmãos. A vida eterna. É isso que nós esperamos. A Bíblia diz que se esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você esperar de Cristo para você ter um bom casamento, você vai se decepcionar. Se você esperar de Cristo para você ter sua vida financeira voando, você vai se frustrar. Se você esperar de Cristo para achar que algum dia aqui na terra você vai viver uma vida igual a do apóstolo Paulo, eu acho que também você pode se frustrar. Se você esperar de Cristo para viver uma vida que você não vai lutar mais contra o pecado, você vai se frustrar. Qualquer expectativa, irmãos, que você fizer nessa terra, você vai se frustrar. Porque esse mundo é caído. E nada nesse mundo pode preencher o vazio do nosso coração, a não ser a presença de Deus. Nada. Nada. Por isso aqui ele diz: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Olha aqui, irmãos, agora Judas fala do evangelismo. Como é, para quem nós pregamos, para quem está na dúvida, para quem está querendo aprender. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Ou seja, pessoas que estão querendo aprender como aquele eunuco, mas não tem ninguém que as ensine. Então chega Filipe e explica para ele que aquele cordeiro que ele estava lendo era Jesus Cristo, que foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados, e que a nossa imundícia foi lançada sobre ele, e a justiça dele recaiu sobre nós, e então nós somos perdoados por Deus, adotados na família de Deus, e somos feitos um com Cristo por toda a eternidade, por intermédio do novo nascimento. Então aqui o que ele diz é: compadecemos de alguns que estão na dúvida, pregue o evangelho para quem quer aprender, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Perceba, irmãos, uma pessoa que está numa falsa igreja está onde? No fogo. Ela precisa ser salva. Uma pessoa que está numa falsa igreja e tem dúvida, ela precisa que você tire. Salvai-os. Agora ele vai dizer: quanto a outros, olha o perigo. Esse é o grande desafio do cristão, irmãos. Ao mesmo passo que ele tem que viver no mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, ele não pode permitir contaminar o seu coração diante dessas criaturas. E esse é o maior desafio do cristão: não deixar o seu coração se sujar na pregação do evangelho, porque a rejeição é muito forte. A tendência de você querer desistir, se você for pregar o verdadeiro evangelho, vai ser muito grande, porque as pessoas rejeitam a Cristo até hoje. Como dizia Isaías: quem creu em nossa pregação? As pessoas rejeitam fortemente as nossas palavras, irmãos. É por isso que ele diz: sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, a gente tem que deixar bem claro: eu não tenho nada com as suas obras, mas eu estou te chamando ao arrependimento. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as abertamente. Não tenho nada com você, mas se você se arrepender e crer em Jesus Cristo, a gente vai caminhar junto até o céu, porque a festa no céu quando um pecador se arrepende. A ideia que Jesus comia e bebia com publicanos e pecadores não significava que ele tinha comunhão com eles nos seus pecados, mas que Jesus os convidava ao arrependimento. O que é que Jesus Cristo disse? Os sãos não precisam de médico, por isso que ele estava ali, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento.
Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para não sermos cúmplices com as más obras de outra pessoa. As más companhias corrompem os bons costumes. Detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, não há comunhão nenhuma, irmãos, entre luz e trevas. Não pode haver comunhão nenhuma entre a igreja de Cristo e o mundo. Entre o santo e o profano. É isso que o anticristo vai querer fazer. E já está fazendo em muitas igrejas, misturando Cristo e mundo. Colocando o mundo dentro da igreja. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque nós somos chamados para ser santos. Como o nosso Deus é santo. E sem santificação ninguém verá ao Senhor. É por isso que, não sei você, mas eu estou aqui todo moído no dia de hoje. Por quê, irmãos? Porque Deus faz o quê com a gente? Disciplina. Ele disciplina, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Vai doer, mas um dia vai passar, porque no céu não haverá mais dor. Amém. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas se alguém te prometer, irmãos, um caminho para o céu fácil, eu estou tentando percorrer há alguns anos e ainda não consegui. Eu ainda não achei um atalho que vá ao céu. Não tem atalhos. A porta é estreita. O caminho é apertado. Tem momentos que a gente vai chorar mesmo. Tem momentos que vai doer muito. Tem momentos que Deus vai permitir que a gente colha o que a gente plantou por disciplina, para que a gente sofra muito, mas para que a gente tenha um arrependimento sincero e para que o Espírito Santo tire o tumor que estava lá no nosso coração, como ele fez com Davi, como ele fez com Pedro, como ele fez com Sansão, como ele fez com Moisés, como ele fez com os servos de Deus. Vai doer, mas um dia vai passar. Não é fácil, irmãos, ser um verdadeiro cristão. Nunca foi e nunca será. Mas Deus não nos promete a ausência da dor. Ele nos promete a presença da graça. E a graça dele nos basta. Verso 24, irmãos. Ô irmãos, diante de tantos perigos, diante de tantas angústias, perigos do lado de fora, perigos do lado de dentro, inimigos muito maiores do que nós possamos imaginar. Judas nos dá um alento, irmãos, e nos diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Olha como Judas conclui. Ele conclui dizendo, irmãos, que os verdadeiros cristãos não vão ser enganados pelos falsos mestres. Que os escolhidos não podem ser enganados. Por quê? Porque há um Deus que preserva o seu povo, que guarda a entrada e a saída do seu povo, desde agora e para sempre. Há um Deus que nos guarda no momento da nossa regeneração, do momento da nossa entrada no céu. Há um Deus que nos preserva e que é poderoso, é o que ele diz aqui, para vos guardar de tropeços. A ideia aqui, irmãos, é que Deus é poderoso para nos impedir de tropeçar. E aqui a soberania de Deus anda lado a lado com a responsabilidade humana. Jesus Cristo nos deu uma oração preventiva. Pai, não nos deixes cair em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui nós vemos
aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, a ideia aqui é com alegria, imaculados, a ideia aqui é sem mancha, diante da sua glória. Judas está falando aqui, irmãos, da glorificação do seu povo. É o momento onde nós seremos livres de todo o perigo. Aqui no mundo nós estamos sempre correndo perigo. Jesus Cristo disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que é que o lobo faz com a ovelha? Ele destrói. Aqui é um lugar muito perigoso, mas aqui ele diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. A ideia, irmãos, é que quem protege a ovelha é o pastor. A ovelha não se defende. A ovelha corre para debaixo dos braços do pastor. Amém. Porque Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai que me deu é maior do que todos, e eu e o Pai somos um. Então aqui ele diz: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Judas conclui essa quarta, irmãos, com a doxologia, com o hino de exaltação à soberania de Deus, mostrando que a salvação pertence ao Senhor. É o Senhor que nos guarda, irmãos, de cairmos da sua presença, como caiu os anjos que seguiram a Satanás, como pereceu aquele povo no deserto, como foram destruídas Sodoma e Gomorra, como foram os apóstatas que nós vemos hoje, os falsos mestres. Amém. Por que que Pedro não traiu a Jesus como Judas? Por que que Pedro não teve o mesmo triste fim de Judas? Porque havia um Deus poderoso que intercedia pela vida de Pedro e que disse: Simão, Simão, Satanás pediu sua alma para peneirar como um trigo, Simão, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Foi por isso que Jesus restaurou a Pedro, irmãos, por causa da soberania de Deus. E nós precisamos confiar na preservação de Deus, irmãos, e não podemos de maneira alguma ter comunhão com as obras infrutíferas das trevas, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se nós somos cristãos, nós precisamos andar na luz. Nós precisamos combater as obras das trevas. Nós precisamos lutar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, porque a fé é muito preciosa. Imagine, irmão, se você tivesse um ticket que vai te levar agora para o melhor lugar do mundo, um lugar onde não tem doença, onde não tem problema, onde não tem perigo, é a fé. A fé é esse simples elo que vai nos ligar ao nosso Salvador por toda a eternidade no céu. Então a fé não é qualquer coisa. A fé é um dom de Deus e é o maior presente que você pode receber de Deus. A fé, o Espírito Santo. E você precisa batalhar pela fé. Você precisa combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. De que maneira? Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Por isso que nós precisamos, irmãos, de um avivamento urgente, um avivamento pessoal, que o Espírito Santo visite a nossa congregação, visite a nossa família, visite nossos entes queridos, visite nossos pais, visite nossos irmãos, visite nossos amigos, nossos vizinhos,
Sabe, visite aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que têm filhos, maridos, esposas. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. Mas a grande questão é, para o avivamento chegar, o anátema tem que sair, o pecado tem que sair, a impureza tem que sair, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. É por isso que Judas fala sobre essa batalha espiritual tão grande, irmãos, que o cristão passa, e que ele deve confiar somente em Deus para o guardar de toda obra maligna e o conduzir em triunfo até o seu reino celestial. Vamos orar. Ó Senhor, eu te peço perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pois eu não tenho te honrado como o Senhor deve ser honrado, Senhor. Ó Deus, me ajude, Senhor, a te glorificar, Senhor. Me ajude, Senhor, a combater o bom combate da fé. Ó Senhor, me ajude, Senhor, a não cair em tentação, Senhor. Me ajude, Senhor, a perdoar, Senhor, a amar aqueles que nos odeiam sem causa. Ó Deus, me ajude, Senhor, a viver uma vida que te agrade, Senhor. Nós somos falhos, Deus, mas nós queremos te agradar, Senhor. Nós somos pecadores, mas nós queremos ver o seu rosto, Senhor. Que o Senhor faça conosco, Pai, o que o Senhor fez com aquele filho pródigo. Que o Senhor nos traga para mais perto de Ti, Senhor. E nos faça viver uma vida de santidade, Pai. Me ajude, Jesus, a ser santo. Ajude os meus irmãos a serem santos, Pai. Nos dá um novo coração, abre o nosso coração para amarmos a santidade e odiarmos o mal, Senhor. Oh Deus, nós precisamos, Senhor, de um avivamento. Nós precisamos, Senhor, sermos cheios do Espírito Santo para fazermos a Tua vontade, Senhor. Tua palavra diz que Sansão perdeu a força do Senhor e ele nem percebeu, Senhor. Oh Deus, restaura as nossas forças, restaura o nosso vigor e nos enche do Espírito Santo para a Tua glória. Oh Deus, essa semana, Senhor, nós temos tantos desafios, mas eu creio que o principal deles, Deus, é a operação de Dylan, Pai. Verdade. Oh Senhor, o Senhor sabe o que a mãe dele tem passado, Senhor, o que o pai dele tem passado há meses, meu Pai. E o Senhor é aquele, Pai, que está no controle de todas as coisas. E nós oramos nessa noite como igreja, que o Senhor opere de forma milagrosa, como tem operado na vida de Dylan, Senhor. Oh Deus, que essa operação seja feita para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor não nos faça esquecer que precisamos orar incessantemente, Senhor, para que tudo ocorra bem. Oh Deus, por favor, Senhor, que Dylan cresça nos Teus santos caminhos, Pai. Oh Deus, nós pedimos a Ti que Dylan volte a frequentar os nossos cultos, Senhor. Oh Deus, que ele volte a passear nos 4 cantos da Tua igreja, Senhor. E que ele possa ser um milagre vivo, Senhor, para nos mostrar que o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é quem dá a vida, Pai, não são os médicos. É o Senhor, Pai, que abre a nossa cova e que nos chama pela Tua graça, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, pela vida de Dylan, que o Senhor o fortaleça. Amém. E restaure a saúde dele, Senhor.
e que a tua graça, o teu Espírito Santo, a tua paz reine sobre a família dele. Ó Deus, nós oramos por todos os enfermos da nossa congregação, Senhor. Que o Senhor cuide dos teus servos, das tuas servas, meu Deus. Ó Deus, nós oramos pela vida do pastor Nizam, Senhor. Que o Senhor cuide da saúde dele, Senhor. Ó Deus, que o Senhor visite a enfermidade que ele está, Senhor. E que o Senhor cuide do teu servo, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração amor para cuidarmos do pastor Nizam, Senhor. Que o Senhor nos dê amor por ele, amor por todos os irmãos, Senhor. Nos traz ao primeiro amor, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do primeiro amor. Eu te peço, Senhor, não nos deixe descermos a escada da apostasia. Não nos deixe, Senhor, perder de vista o teu olhar, Senhor. Nos traz, Pai, para o primeiro amor, de uma vez por todas, meu Pai. Nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo e nos faça humildes e mansos como Jesus, Senhor. Amém. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão. Saúde, seu irmão. Cumprimento o santo. Diga para ele: Deus está no controle. Amém.